Muito bem. Na sétima aula, nós demos início à programação com o Semantic Manager. Criamos um projetinho chamado curso e um programa teste, tá? Agora a gente vai configurar o hardware do nosso CLP, tá? Essa é a nossa oitava aula. A gente vai ver como que insere uma estação de hardware, como que a gente vai incluir os módulos, as CPUs, fontes, e como que nós vamos configurar cada elemento do nosso hardware, tá? É uma etapa muito importante, por quê? Porque se você faz a sua configuração de hardware e ela não está igual à sua configuração real, quer dizer, você tem lá o seu CLP físico e você coloca um cartão, por exemplo, de entrada digital que não seja igual àquele que você tem fisicamente, a sua CPU, na hora que você fizer o download, ela não vai aceitar essa configuração. Então, por isso que você tem que ter bastante atenção na hora que você estiver criando o seu hardware. Tudo bem? Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é incluir uma estação, uma station. Como nós estamos trabalhando com o 300, nós vamos incluir uma Simatic 300 Station. Se você estivesse trabalhando com 400, você usaria 400 Station. Se você estivesse trabalhando com um CLP redundante da Siemens, você utilizaria o Simatic H Station. E assim por diante. Tá? Vamos dar uma olhada lá no Step 7, como que eu faço isso. Tá aqui, esse aqui é a nossa última configuração. A gente tinha lá o projetinho curso, um programa teste. Para inserir uma estação de CLP, eu clico em curso, venho em Insert, seleciono Station e aqui eu escolho qual estação que eu vou utilizar. No nosso caso vai ser uma do 300. Eu clico uma vez em cima, veja lá, ele apareceu para mim aqui do lado esquerdo o Simatic 300. Detalhe importante, percebam que o programa teste não está vinculado a esse Simatic 300. Por quê? Porque ele foi criado separadamente. Então, o Simatic Manager ele entende que esse carinha, essa programação, não está vinculada a esse Simatic 300. Tudo bem? Legal. Se vocês lembram bem, aqui no sinalzinho de mais, significa que existe alguma coisa dentro desse Simatic 300. Se eu clicar uma vez em cima dele, o que eu tenho? O hardware. Tá? Então é exatamente isso. Você está colocando uma estação do Simatic 300. Aí o Simatic Manager está perguntando para você, tudo bem, mas qual que é o hardware que vai estar incluído nesse Simatic 300? Então, para eu configurar o hardware, que é o tema dessa nossa aula, basta eu clicar duas vezes aqui em Hardware. Perdão. Fazendo isso, ele vai abrir para mim o Hardware Config. Tá aí. Abriu para mim o Hardware Config, que é um novo aplicativo, vamos dizer assim, dentro do meu Simatic Manager. Percebam que eu tenho uma área útil aqui, olha, nessa parte central. É aqui que eu vou inserir os meus cartões de entrada, de saída digital e assim por diante. Detalhe importante aqui nos ícones. Esse ícone que mostra como catálogo, ele faz exibir aqui do meu lado direito todas as minhas possibilidades, as minhas opções de inserir módulos, cartões, tá? Se por acaso para vocês não estiver aparecendo, é só clicar uma vez em cima dele que ele vai aparecer do lado direito aqui as opções. Tá certo? Bom, como nós estamos trabalhando com o Simatic 300, eu vou aqui na abinha Simatic 300, clico aqui no sinalzinho de mais. A primeira coisa que eu preciso inserir no meu hardware é um hack do 300. Tá? Então eu clico de novo aqui no sinalzinho de mais e vou colocar um rail, que é um trilho. Porque o Simatic 300, diferente do 400, ele trabalha com trilho, ele não trabalha com hack propriamente dito. Tá? Então eu venho,
ou eu arrasto para cá, ou então eu clico duas vezes. Tá? Vou clicar aqui duas vezes. Ele inseriu aqui meu trilho, no formato lógico, que seja mais fácil para a gente configurar o hardware. Didático também. Percebam o seguinte, quando eu clico em algum elemento desse meu menu, aqui embaixo aparece para mim uma descrição resumida do que é esse elemento e o MLFB, quer dizer, se eu precisar comprar esse elemento, esse equipamento, esse módulo, eu consigo fazê-lo através desse MLFB. Outra coisa importante é que esse MLFB tem que bater com o seu real. Eu vou mostrar agora no caso de uma fonte, só para a gente ter um exemplo. Depois que eu inseri o trilho, a primeira coisa que eu preciso colocar aqui no meu slot 1 é uma fonte, que eu vou encontrar aqui em PS, de Power Supply. Então eu venho no sinalzinho de mais. Tenho aqui várias opções de fontes para o S7300. Eu tenho 3 de 10 amperes, 2 de 2 e 2 de 5. Puxa vida, Carlos, vamos colocar aqui uma de 5. Qual das duas que eu vou utilizar? Veja, quando eu clico nesse carinha, ele mostra o MLFB para mim aqui embaixo. Quando eu clico nesse, percebam que mudou. Então você tem que escolher exatamente aquele que você tem fisicamente, tá? Nada impede de você colocar agora e depois, se vir... Você ainda não tem o hardware, por exemplo. Você escolhe esse daqui que é o EA00. Só que depois veio a EA01. Tudo bem. Você vem aqui e substitui pela EA01, não tem problema algum, tá? Veja aqui a descrição resumida do que é essa fonte. Vou inserir essa aqui de baixo, a EA01, que é a mais atual. O interessante é que quando eu seleciono um dos elementos desse menu, o slot disponível vai ficar em verde. Percebam aqui que ele não iluminou o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Ele iluminou o 1, porque é o slot disponível para a minha fonte. Há dois modos de eu colocar, né? Eu clico, mantenho pressionado e arrasto até o slot, ou então eu clico duas vezes e automaticamente ele coloca para mim lá no slot que estava disponível. Tudo bem? Bom, vamos em frente. O próximo passo é eu colocar uma CPU. Nas aulas passadas eu coloquei lá uma relação de qual é, vamos dizer assim, a configuração básica e a padrão, né? Fonte, CPU, módulo de expansão, cartões de comunicação, entradas e saídas digitais e analógicas, tá? Vou colocar agora então a minha CPU. Vou escolher uma 315 2DP. Veja que eu tenho várias opções aqui. Qual delas eu vou escolher depende muito daquela que você realmente comprou. Vou colocar essa 315 2AF02. Veja aqui embaixo que eu tenho uma descrição resumida dessa minha CPU, inclusive o MLFB dela. Imediatamente quando eu cliquei aqui, veja que iluminou aqui o slot 2, que é onde eu insiro a CPU. Clico duas vezes, ele vai inserir uma CPU exatamente aqui no slot 2. Carlos, que pop-up é este? Esse pop-up ele está aqui porque a 315 2DP ela já tem uma placa de comunicação Profibus DP embutida nela. Então, quando eu clico para inserir, automaticamente o hardware config já quer que eu configure a minha rede Profibus DP. Como a gente não está vendo isso agora, eu posso dar um cancel e futuramente eu posso voltar e realizar essa configuração. Não é necessário eu fazer isso agora, tá bom? Olha lá que interessante. Inseriu no slot 2 a minha CPU 315 2DP e criou um slot virtual, vamos dizer assim, onde ele tem a rede Profibus DP.
Tudo bem até aí? Bom, o slot 3, conforme eu comentei com vocês, ele não é disponível para cartões de entrada e saída, por exemplo. Ele fica disponível para a expansão. Vamos ver o que acontece se eu tento inserir no slot 3 um cartão de entrada digital, por exemplo. Cartões de entrada e saídas digitais e analógicas, eles ficam aqui, olha, em Signal Module, SM. Então eu clico com o sinalzinho de mais, venho aqui e escolho AI, cartões de entrada analógica, AO, cartões de saída analógica, DI, cartões de entrada digital, DO, cartões de saída digital. Vamos começar com o de entrada digital? Vou colocar aqui um cartão de 16 entradas, 24 volts, tá? Não vou me preocupar muito aqui, como eu comentei com vocês, de qual deles eu vou utilizar, tá? Vou inserir esse daqui. Olha que interessante. Deixa eu até clicar aqui fora para vocês perceberem uma coisa. Quando eu selecionei o cartão, veja que do 4 ao 11 ficou em verde. O 3 não ficou. Por quê? Ele não permite que eu coloque um cartão de entrada digital ou saída digital no slot 3. Olha lá. Ele até diz para mim, do 4 ao 11. Tá? Então eu vou vir aqui e vou inserir ele no 4. Poderia inserir mais cartões de entrada digital? Não tem problema. Posso inserir sem problema algum. Agora eu vou inserir um cartão de saída digital. Vou pegar um aqui. 16 também, 24 volts, meio ampere. Vou selecionar esse cartão. Olha só que interessante, tá vendo? Percebam que ele não ficou verde do lado de cá. Ele está dizendo que esse cartão não pode ser usado com uma 315 2DP. Tá? Foi até interessante acontecer isso. Vamos ver aqui para baixo, olha só. A partir deste daqui eu consigo colocar um cartão de saída digital. Vou aqui, coloco um cartãozinho de saída digital. Tudo bem? Bom, detalhes importantes. Quando eu clico aqui nessa UR, percebam que aqui embaixo ele mostra um resumo para mim dos elementos que eu coloquei no meu hardware. A minha fonte, o MLFB dessa fonte, a minha CPU, o MLFB dessa CPU. Aqui uma comunicação MPI, essa comunicação é a inicial, tá? É ela que eu vou utilizar para fazer descarregar o meu hardware, descarregar o meu software. Ela já é implícita, vamos dizer assim, da CPU. Tá? Eu não preciso fazer configuração alguma para eu comunicar com ela via MPI. A minha DP, que futuramente a gente vai configurar, não agora, não se preocupe por enquanto com isso. O meu cartão de entrada digital e o meu cartão de saída digital. Olha que bacana em relação a esses dois carinhas aqui. Ele mostra para mim dois endereçamentos, o e-address e o key-address. É endereço de entrada digital e o endereço de saída digital. Qual que é a função disso? A função é a seguinte: quando eu estiver programando e eu quiser pegar uma informação que está vindo por esse cartão de entrada digital, em qual endereço que eu vou buscar? Nesse endereço 0 e 1. Eu estou na minha programação, eu quero mandar uma informação para o meu processo através desse cartão de saída digital. Que endereço que eu vou utilizar? Endereço 4 e endereço 5. Tá? Isso é muito importante quando a gente estiver programando e você tem que prestar atenção para ver se você está fazendo certo ou não. Tudo bem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no blog, que tem informações em relação a isso. Tá lá, estou inserindo o hardware. Tá? Mostro para vocês aqui onde eu vou colocar as informações. Aqui está falando da Profibus. Os cartõezinhos de entrada, de saída digital e analógica.
Eu coloquei aqui também dois cartõezinhos de entrada e saída analógica. Vamos colocar então para seguir o mesmo padrão, tá? Vou colocar agora aqui um cartão então de entrada analógica. Vou colocar um de 8 canais, tá? E vou colocar um de saída analógica AO de 4 canais. Aí. Entradas digitais, saídas digitais, entrada analógica, saída analógica. Percebam que eu também tenho para os meus cartões analógicos os endereços, tá? Entrada analógica e saída analógica. Vamos voltar ali no blog. Tá? Coloquei um cartão de 16, entrada, coloquei um de saída de 16, um analógico aqui, coloquei de 2, lá eu coloquei de 8, não tem problema. E a fonte. Tudo bem? Estou comentando aqui com vocês para focar exatamente no e-address e no key-address, porque são os endereços que eu vou utilizar na programação. Tá? Isso é um tópico interessante, então eu abri até um parênteses aqui no blog, né, na hora que eu estou explicando, para falar desse endereçamento. Como que funciona isso no CLP da Siemens? Todos eles já possuem um esquema automático de endereçamento. Isso é, cada vez que você adiciona um cartão, automaticamente o hardware ele vai reservar um endereço para esse cartão. Perceba que no nosso caso, o DI tem os endereços 01 e o DO tem os endereços 4 e 5. Exatamente como eu comentei com vocês. Ó. DI 01, DO 4 e 5. Esses cartões eles são múltiplos de 8, vamos dizer assim, né? Porque eu tenho 1 byte e 1 byte ele tem 8 bits. Então, por exemplo, se eu tenho um cartão e esse cartão tem 8 entradas digitais, ele tem 1 byte de entrada digital. Eu tenho 8 entradas digitais formando os meus 8 bits. Se eu tenho um cartão de 16, eu tenho 2 bytes, tenho 16 bits. E assim por diante, 8, 16, 32. Tudo bem? Assim, temos cartões de 4, é um submúltiplo aqui de 8, né? 4, 8, 16 e 32 canais. Então imagina uma coisa, você colocou um cartão de 8, tudo bem? Então ele reservou o endereço 0 para você. Aí de repente você mudou, puxa vida, não quero mais um de 8, eu quero um de 16. Então ele precisaria reservar o endereço 0 e o endereço 1. Byte 0, byte 1. Puxa vida, mas como eu tinha colocado anteriormente um de 8, o de 1 ele já está usando em outro cartão. Não posso colocar agora um cartão de 16 no lugar dele. Mentira, eu posso sim. Por quê? Porque o hardware config automaticamente, independente do número de entradas de canais e saídas de canais, ele vai reservar 32 canais, ou seja, 4 bytes. Então, se eu coloco um cartão de entrada de 8 ou de 16 ou de 32, independente de qual seja ele, os bytes 0, 1, 2 e 3 estão reservados. É por isso que eu posso, de um cartão de 8, passar para um de 16 ou passar para um de 32 sem ter problema na minha configuração, porque os 4 bytes já estão reservados para esse cartão. É justamente por isso que, se você der uma olhadinha aqui, 0 e 1 para o cartão de entrada digital, e o cartão de saída digital ele já pulou lá para o 4. Por que ele não continuou 2 e 3? Tá? Então, porque ele entende que reservou
os bytes 0, 1, 2 e 3. E que esse cartão está utilizando efetivamente o 0 e 1. Tá tudo bem? Mas está reservado para ele, para esse slot, vamos dizer assim, está reservado para esse slot o 0, o 1, o 2 e o 3. Vamos voltar lá. Então, olha lá, o 01 no cartão de entrada digital indica que o primeiro byte de canais começa no 0 e que o segundo byte começa no 1. Como cada byte tem 8 bits, o nosso endereçamento ficaria assim. O primeiro endereço do cartão de entrada digital é o 00. O segundo, 01, 02, 03 até 07. Completei aqui, olha, o meu byte. Como ele tem 16, né? Como tem 16 canais, um byte com 8 e o segundo byte 10, 11, 12, 13, 14, 15 até 17. Então eu tenho aqui, olha, o conjuntinho de endereços do meu cartão de 16 entradas digitais, por exemplo. Tudo bem? Parece complicado, mas você vai ver que é até um tanto simples e você vai acostumar com essa simbologia, vamos dizer assim. Bom, o mesmo acontece na saída digital. Tá? Se eu coloquei lá um cartão de 16 canais de saída, então ele vai começar no 4, 40, 41, 42 até o 47 e depois do 50 até o 57. Carlos, por que começou do 4? Começou do 4 porque automaticamente foi esse o endereçamento que a minha CPU, que o meu hardware config disponibilizou aqui para esse cartão de saída digital. Tá claro até aí? Vamos em frente então. Aqui eu mostro para vocês um resuminho de como que fica a configuração do hardware, né? Eu tenho no slot 1 CPU, fonte, no slot 2 CPU, no slot 3 ele não mostra o cartão de expansão, tá? Mas seria um cartão de expansão aqui se eu tivesse. No 4, um módulo de sinal digital ou analógico. No 5, mesma coisa, e até o 10. Logo, dá para eu responder o seguinte: quantos cartões de entradas ou saídas eu consigo colocar num rack do S7300? Eu consigo colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? É o que eu consigo colocar num módulo de entrada ou saída. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, desculpa. É que aqui ele representou com 7. Consigo colocar 8. Tá? Esse é o padrão que eu tenho no hardware do S7300. O endereçamento desse cartão, como que ele fica? Do lado, quando eu coloco um cartãozinho desse de entrada digital, por exemplo, eu tenho uma série de LEDs aqui do lado que vão indicar se o canal está ativo ou não. O endereçamento começa assim, olha. Esse primeiro aqui, ele é o 00, esse de baixo é o 01 e vai até esse último que é o 07. Como esse cartão tem 16, dá para ver porque eu tenho 8 bits aqui, formando um byte, e eu tenho mais 8 aqui embaixo, formando o segundo byte. Esse segundo vai começar com 1.0 e vai até o 1.7. Se fosse um cartão de 32, ele seguiria essa ordem, de cima para baixo, depois subiria aqui, de cima para baixo. Tá? É como se eu tivesse esse mesmo conjuntinho de LEDs aqui do lado, significando o endereço 2 e o endereço 3, que já são reservados para o slot 4. Tudo bem? Legal. Carlos, começou no 4 e 5 aqui o meu cartão de saída digital, certo? Começou no 4 e 5. Não poderia começar no 0 e 1? Até poderia. Por quê? Porque são módulos diferentes.
Então, se eu tenho cartões de entrada digital começando aqui no 01 e logo na sequência eu coloquei um cartão de saída digital, eu posso alterar em algumas CPUs essa configuração para que ela comece também no 0 e 1. Vai dar conflito? Não, não vai dar conflito porque uma coisa é entrada digital e outra coisa é saída digital. Não poderia, por exemplo, no primeiro cartão de entrada digital colocar 01 e querer que no segundo cartão, que também fosse de entrada digital, começar no 01. Aí não dá. Tá? Mas como são cartões diferentes, entradas e saídas, eu conseguiria fazer com que esse segundo cartão começasse no 01 também. Vou explicar um pouquinho mais para frente, tá? Vamos lá. Aqui eu estou comentando que o que aconteceu com os bytes 2 e 3, né? Quer dizer, se começou no 0 e 1 e depois foi para o 4 e 5, o que aconteceu com 2 e 3? O 2 e 3, como eu já disse, são reservados para o slot 1. Assim como o segundo é 4, 5, 6 e 7. Então, o 6 e o 7, apesar de não estar mostrando aqui, também estão reservados para o slot 5. Carlos, está complicado. Como é que eu vou saber disso? Primeiro que você não precisa decorar, tá? Como eu comentei com vocês, o próprio hardware config vai colocar essa informação. Mas, para ficar um pouco mais claro, eu tenho essa tabelinha aqui, olha. Tá? Essa tabelinha ela mostra o meu rack principal, que é esse rack 0, e as expansões que eu vou ter aqui. Olha, eu tenho até 3 expansões que eu posso colocar no meu S7300. Veja que eu tenho aqui um cartão de expansão, que é chamado de IM Send, que ele vai mandar, né? Esse aqui é o receive, vai receber, e esse também, e esse também. Então, olha só, a diferença do cartão do rack principal é que no rack principal eu tenho a fonte, CPU, cartão de expansão. Nos outros racks eu tenho fonte e o cartão de expansão, tá? Porque a minha CPU ela já está aqui, tudo bem? E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots para eu colocar cartões de entrada e saída, tanto faz analógico ou digital. Como eu tenho 8 e eu tenho mais 2 expansões, 3 vezes 8, então é o que eu tenho disponível para eu colocar de canais aqui. Tudo bem? Veja que eu mostro o endereçamento padrão exatamente nesse desenho. Olha lá. Para o slot 4, o endereçamento padrão disponível é do 0.0 ao 3.7. No 5 é do 4.0 ao 7.7. Exatamente o que ele fez aqui. Do 0 ao 1 para o slot 4 e 4 e 5 para o slot 5. Se eu tivesse colocado mais um cartão, tanto faz de entrada ou saída digital, ia ser 8. Se eu colocasse mais um, ia ser 12. E assim por diante. Tudo bem? Legal. Mas, sempre tem o mas. É aquilo que eu estou comentando com vocês. Né? Nada impede, por exemplo, de eu vir aqui e alterar esse endereço padrão para algumas CPUs, tá? Não é qualquer CPU que permite isso, mas para algumas CPUs eu consigo alterar isso. Imagina, por exemplo, que você colocou um cartão de entrada digital aqui, um segundo cartão de entrada digital aqui, e aqui um cartão de saída digital, tá? Pô, por que eu vou ter que começar ele no 8.0, se ele é meu primeiro cartão de saída digital? Tá? Pode ser que eu me confunda lá no futuro, achando que existe outros cartões de entradas de saídas digitais, como 0.0 a 7.7. Então, eu posso dizer para a CPU que ao invés de começar no 8.0, eu quero que esse cartão de saída digital, por exemplo, comece também no 8.0, comece também no 0.0. Tá? Como que eu faço isso? Eu mostro aqui para vocês que eu tenho que entrar
no meu cartão, clico 2 vezes em cima dele, vai aparecer para mim essa telinha de propriedades e eu faço essa alteração exatamente no address. Vamos ver como é que faz isso? Olha lá, digamos que a minha saída digital, que está começando no 4, eu quero que ela comece também no 0. Como que eu faço? Clico 2 vezes, está aqui, vou em Address, veja, está selecionado o System Default. Quando está selecionado o System Default, significa que quem vai dizer para mim quais são os endereços é o Hardware Config. Tanto é que eu não consigo alterar, tá vendo? Olha, eu não consigo alterar aqui o endereçamento. Se eu tiro esse System Default, ele permite agora que eu altere o início do meu endereçamento. Estava 4, vou colocar 0. Vamos ver o que vai acontecer. Coloquei 0, dou OK. Olha lá, mudou 0 e 1. Por quê? Porque são propriedades diferentes. Um é de entrada digital e o outro é de saída digital. Não haverá conflito algum. O que eu não poderia fazer é se esse também fosse de entrada digital. Aí não tem como eu colocar 01, senão entraria em conflito. Tudo bem? Vou mudar de novo para 4 e 5 para manter o padrão. Preciso alterar aqui em cima? Não. Eu só clico aqui em System, dou OK, ele já volta para o padrão 4 e 5. Tá certo? Parece meio complicado, mas vocês vão ver na frente que é tranquilo. Eu particularmente não aconselho a fazer isso, quer dizer, alterar para 0 e 1, simplesmente pelo fato de manter uma padronização. É sempre bom quando você estiver fazendo programação, manter uma padronização, porque pode ser que lá na frente você tenha que fazer uma alteração, ou então alguém tenha que vir no seu lugar, para não ficar perdido, se você mantiver a padronização, não vai ter nenhum tipo de intervenção mais profunda, né? Você vai ter menos erros se você mantiver a padronização. Comentei aqui também, tá vendo? Que não haverá conflito se eu mudar. Por quê? Porque são funcionalidades diferentes. Um cartão é de entrada e o outro cartão é de saída. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar de hardware. Tá? Não muda muito, eu só vou inserindo aqui os meus cartões. Mas, para deixar aí uma pulguinha atrás da orelha, eu também consigo mexer em algumas propriedades da CPU. Eu estou dizendo exatamente isso daqui aqui, olha. A CPU também possui uma série de parâmetros, padronizações, né, propriedades. Como que eu faço para alterar essas propriedades da CPU? Basta eu clicar 2 vezes aqui em CPU 2DP, vai abrir também para mim essa outra janelinha, onde eu tenho várias abas, e em cada uma dessas abas eu tenho propriedades, eu tenho parâmetros que podem ser alterados. Tá certo? Para a nossa próxima aula, que é a 9, eu vou mexer com um cidadão chamado Clock Memory. Tá? Então eu clico aqui nessa abinha Clock Memory, venho aqui embaixo, olha, está desabilitado, tá vendo? Eu clico aqui para habilitar e vou escolher o endereço 10, tá? E dou OK. O que eu fiz? Vamos aqui embaixo. Uma dessas propriedades, que é exatamente a Clock Memory, ela tem a seguinte função. Ela faz que internamente, né, a CPU fique alternando bits entre 0 e 1 em uma frequência diferente. Então, por exemplo, eu tenho aqui os bits de 0 a 7. Cada um deles vai ficar oscilando com o valor 0 e 1 nessas frequências diferentes. Tá? Então, quanto mais alta a frequência,
mais demorado fica. Quanto mais baixa a frequência, mais rápido fica Perdão, ao contrário, né? Quanto mais alta a frequência, mais rápido fica. E quanto menor a frequência, mais lento fica o chaveamento entre 0 e 1 dos meus bits. Mas isso acontece internamente, lá na CPU. Como que eu faço para exteriorizar isso? Como que eu faço para visualizar isso? Como que eu faço para utilizar esse bit? Por exemplo, aqui, né, que está oscilando em 5 Hz. Eu tenho que escolher um endereçamento. Foi exatamente o que eu fiz aqui, olha. Eu selecionei o Clock Memory e disse para ele que eu quero que o byte 10 inteiro, de 0 a 7, fique oscilando nessa frequência que ele mostra para mim aqui. Posso alterar a frequência? Não. Isso daqui já é implícito da CPU, que cada um deles oscile dessa forma que está na tabelinha. Tudo bem? Então foi o que eu fiz, né? Selecionei o byte 10, ele vai ficar aqui, eu até chamei de pisca-pisca, bit por bit, cada um na sua frequência. Tá certo? Legal. Para eu finalizar o meu hardware, tem duas coisas que eu preciso fazer. A primeira delas é salvar. A segunda, na verdade, é compilar para eu verificar se tem algum erro, tá? O que acontece? O hardware config, ele verifica, ele compila aqui esse meu hardware, ele verifica se existe alguma incompatibilidade. Se existir, ele me avisa. Se não existir, ele já salva. Então eu vou selecionar esse ícone que tem um disquetinho, que é o salvar, e tem aqui o 0, 1 e 1 e 0, que é para compilar. Clico aqui, olha lá, compilou e já salvou meu hardware. Tá certo? Bom, acabou por aí? Acabou. A parametrização, né, a configuração do meu hardware. O que eu preciso fazer agora? Se eu tivesse uma CPU, eu teria que fazer o download deste hardware, dessa configuração, lá para minha CPU. Então, eu clicaria aqui, olha, em Download to Module. Tá? Só consigo fazer isso se eu tenho uma CPU. Eu vou fechar aqui o meu PLC Sim e vou tentar fazer para vocês verem o que acontece. Ele está dizendo, olha, ele encontrou um destino, lógico, é a minha CPU 315 2EP, ela está no rack 0, legal, ela está no rack 0, no slot 2, bacana, é ela mesmo. Vou dar o OK. Olha lá, ele não conseguiu estabelecer uma comunicação com a minha CPU. Lógico, eu não tenho ela fisicamente aqui e muito menos o meu simulador está habilitado. Então, para eu tentar fazer o download desse hardware para minha CPU, eu habilito o meu simulador. Deixa eu lá habilitar. Está aqui a minha CPU, esse é o meu simulador. E agora deixa eu ver se é esse carinha que eu quero. Não. Cadê? Tá aqui. E agora eu vou descarregar. Vamos ver o que acontece. Olha lá, novamente. CPU 315 2DP, rack 0, slot 2. Ok. Olha que bacana. Já achou a minha CPU. Tá? Ele coloca esse módulo porque é o que ele utiliza aqui como simulador, não tem problema. Dou OK. Beleza, foi muito rapidinho, mostrou aqui que ele estava fazendo download, já fez o download para o meu PLC Sim, tá certo? Feito isso, basta eu fechar a minha parte de hardware config. Quando eu tiquei nesse carinha aqui, eu coloquei ele fixo em primeiro plano, tá? Por isso que ele não desaparece quando eu clico aqui no... Opa, não era para desaparecer. Quando eu clico aqui no meu hardware config, tá? Para eu tirar essa função, basta eu tirar esse
esse tiquezinho, na hora que eu clicar aqui, ele vai para segundo plano. Bom, posso fechar agora o hardware. Agora sim, eu tenho um Simatic 300. Olha o que aconteceu, que interessante. Antes eu só tinha hardware aqui. Agora ele também colocou a minha CPU. Então o meu Simatic 300 agora tem uma CPU. Vamos ver o que acontece quando eu clico aqui? Olha lá, CPU 315 2DP. Parou por aí? Não, veja que eu tenho também aqui um sinalzinho de mais na minha CPU. Isso significa que tem mais alguma coisa que ele criou. Venho aqui. Olha lá, ele criou um S7 Program. Carlos, mas eu já tinha um S7 Program aqui embaixo. Mas a diferença é que esse que ele criou está vinculado agora com a minha CPU. Tá vendo? Ele é um subitem dessa minha CPU. Tá? Inclusive, ele também tem bloquinhos de sources e blocks. Tudo bem? Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre hardware. Na próxima aula a gente vai usar aquele Clock Memory para fazer um programinha básico, bem simples, para a gente ter introdução à programação dos CLPs da Siemens. Muito obrigado, até a aula 9.